meu povo, tudo bem com vocês? Vamos de revisão. Primeira questão, caracterize ilha de calor. O nome ilha de calor se dá pelo fato de uma cidade apresentar em seu centro uma taxa de calor muito alta, enquanto em suas redondezas essa taxa é menor, ou seja, o poder de absorção de calor é mais baixo do que no centro. Uma das formas de evitar a formação dessas ilhas de calor é a manutenção e o aumento de áreas verdes nos centros urbanos, pois a vegetação ela altera os índices de reflexão do calor e favorece a manutenção da umidade relativa do ar. B. Inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno natural, geralmente associado às frentes frias ou à sucessão de dias quentes e noites frias. Não é possível evitá-la. Assim, defende-se medidas para reduzir a poluição, como o uso de fontes de energia menos poluentes, instalação de filtros nas indústrias, investimentos em transportes de massa para reduzir o número de veículos nas ruas. E C. Desertificação. O processo de desertificação ele é caracterizado como a degradação das terras secas. É um procedimento que consiste na perda total da produtividade da terra, porções agrícolas, pastagens e áreas nativas, tanto econômica quanto biológica. Comente sobre os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992, no Rio de Janeiro, conhecida como ECO 92, ficou estabelecido o seguinte importante parâmetro para o tratamento da questão do lixo: o princípio dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. A ideia é que o problema do lixo seja pensado ainda na fase da produção industrial. Então, o R de redução é de responsabilidade, principalmente do setor produtivo, que deve começar a pensar no lixo antes mesmo dele existir, diminuindo o tamanho de embalagens desnecessárias, utilizando materiais que causem menos danos à natureza e economizando no uso de matérias-primas. Reutilizar significa, sobretudo, buscar novos usos para os objetos que seriam descartados. Assim, determinado produto é utilizado para outra função com pouca ou nenhuma mudança em sua estrutura original. Potes de vidro, por exemplo, que acondicionavam maionese ou palmito, podem ser usados para conservar grãos. Garrafas PET de refrigerante podem guardar produtos de limpeza, de produção caseira e entre outros. A doação de roupas, brinquedos e eletrodomésticos também pode ser encarada sobre essa perspectiva. Em vez de irem para os lixões, esses objetos eles podem servir perfeitamente a outras pessoas. E o terceiro R, de reciclagem, é sem dúvida o mais falado quando o assunto é lixo. No entanto, apesar de ser muito divulgado, essa técnica ainda é pouquíssimo utilizada no Brasil, tanto em termos absolutos quanto relativos. A maior parte desse processo só existe graças ao trabalho de uma legião de catadores, os quais buscam de forma autônoma objetos como latinhas de alumínio que podem ser revendidas para as indústrias de reciclagem, gerando renda. 3. Conceitue e exemplifique fontes de energia renovável e não renováveis. Fontes de energia renovável. As fontes consideradas renováveis são aquelas que não se esgotam ou que podem ser recolocadas na natureza por meio da ação humana. Apresentam um ciclo de reposição a curto prazo e são conhecidas por gerar energia limpa, já que não deixam resíduos na natureza. Exemplos: podemos citar a solar, a hidráulica, a eólica e a biomassa, a maremotriz e a geotérmica. Fontes de energia não renovável são chamadas assim porque, com o uso prolongado durante anos, podem se esgotar. Isto é, o seu ciclo de reposição é muito longo. São consideradas energias poluentes, uma vez que geram resíduos e causam impactos no meio ambiente.
Entre os principais exemplos estão os combustíveis fósseis, a energia nuclear e o xisto betuminoso. Relacione as colunas naturais, econômicos, geopolíticos, sociais e científicos. Aí temos fatores de escolha. A escolha das fontes de energia pelos países é influenciada por uma série de fatores. E esses são os fatores. Então vamos lá. O crescimento dos movimentos ambientalistas influencia o uso de determinadas fontes sociais. A capacidade tecnológica é decisiva para a produção e uso de diversas fontes de energia. Temos os fatores científicos. A maior ou menor disponibilidade de recursos de subsolo, o clima, a extensão territorial, o relevo, entre outros. São fatores naturais. O controle de determinadas fontes de energia e a independência energética são importantes componentes do papel geopolítico do país. Considera-se a disponibilidade de recursos para investimentos em fontes de maior custo e necessidade energética. Econômicos. Então fica D, E, A, C e B. O que é matriz energética? É o conjunto de fontes de energia disponíveis para realizar diversas atividades diárias e gerar eletricidade. Conceitue biocombustíveis. Derivado de biomassa renovável para o uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou conforme o regulamento, para a geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil. Qual a relação entre a indústria e a urbanização? A indústria não inventou as cidades. Afinal, existem várias cidades milenares e a Revolução Industrial só aconteceu no século XVIII. No entanto, o processo industrial é responsável por um impressionante aumento do número de cidades e pelo grande crescimento de algumas delas. Nesse sentido, a industrialização foi determinante para o processo de urbanização em diversos países do mundo. Como a atividade econômica mais importante passou a se localizar na área urbana, a maioria da população transferiu-se do meio rural para o urbano em busca de melhores condições de vida e emprego. Isso fez com que a população total das áreas urbanas se tornasse maior que a população das áreas rurais, característica que marcou o processo de urbanização. Cite duas modificações no modelo de produção industrial na segunda Revolução Industrial. A utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor a explosão e da locomotiva a vapor, o desenvolvimento de produtos químicos, a expansão da siderurgia, ou seja, da utilização do minério de ferro para a produção do aço, criando uma série de possibilidades de uso dessa nova matéria-prima. O que são fatores locacionais? E cite dois exemplos. Chamamos de fatores locacionais elementos que interferem na distribuição e na localização das indústrias pelo território. Isto é, são vantagens competitivas que determinados espaços apresentam para a instalação de unidades industriais. Exemplos: disponibilidade de matéria-prima, fontes de energia, mão de obra abundante, mercado consumidor, boa infraestrutura de transporte, boa rede de telecomunicações, incentivos fiscais, doação de terrenos e leis ambientais flexíveis. 10. O que foi a Era Meiji? Período japonês de grande desenvolvimento industrial e centralização do poder pelo imperador, com investimento na educação, na indústria bélica e no expansionismo territorial em regiões da Ásia. 11. Defina milagre japonês e cite dois fatores.
milagre japonês ele pode ser definido como a extraordinária e rápida recuperação do capitalismo nipônico após a grave derrota do imperialismo militarista em 1945, o que implicou a perda de mercado dos fornecedores de matéria-primas e consumidores até então controlados. Os principais fatores: os investimentos realizados pelos Estados Unidos, preocupados com a expansão socialista, sendo uma plataforma capitalista, mão de obra numerosa, disciplinada e relativamente pouco remunerada, a poupança interna, a reorganização dos aibatus, o enfraquecimento dos sindicatos, a concentração de indústrias, os grandes investimentos em educação e ciência, a herança confuciana, étnica, autoconfiança, disciplina e hierarquia. 2. Comente sobre os aibatus. Grandes conglomerados de base familiar constituem uma das principais marcas do capitalismo japonês. Trata-se de uma grande concentração econômica em poucas empresas que atuam em setores muito diversos da economia. Temos exemplos de empresas como a Mitsubishi e a Yamaha. O que são tigres asiáticos? Países que apresentaram grande crescimento econômico a partir da década de 1970, com características atrativas à entrada de empresas multinacionais em busca de menor custos de produção. Quais foram as modificações no modelo econômico dos tigres asiáticos que resultaram no surgimento de novos tigres? Encarecimento da mão de obra e investimento nos setores de pesquisa e educação, resultando em produção de bens tecnológicos. O que é a política do filho único e por que ela foi adotada? Política governamental que permitia apenas um filho por casal, adotado para frear o crescimento populacional do país, diminuindo a taxa de natalidade. O que são as ZEs? Zonas econômicas especiais são áreas em que a entrada de empresas multinacionais é permitida para formar associações com o governo chinês. Qual o papel geopolítico da China atualmente? Disputar a liderança pelo controle dos mercados mundiais com os Estados Unidos. A Caxemira é motivo de disputa entre quais países? Paquistão, Índia e China. Caracterize o fenômeno das monções. Durante o verão, forma-se uma célula de baixa pressão dentro do continente que converge o ar oceânico, trazendo umidade e resultando em chuvas torrenciais. No inverno, ocorre o inverso. Forma-se células de alta pressão que repelem a entrada de ar e de umidade, tendo como resultado um período de chuvas. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários. E até o próximo vídeo. Uma ótima prova para vocês!